faculdade. Daí eu comecei a fazer parapsicologia. Parapsicologia? Parapsicologia. Ah, Lá na Faculdade Espírita, em Curitiba. Daí eu fiz mais 4 anos. Não, calma. É psicologia, você começou a fazer, né? é. Parapsicologia. Parapsicologia? É. Calma, explique pra nós. O Luiz Ah, também eu ficou. fiquei- Parapsicologia ou parapsicologia? É. Ah, Então, é a única do mundo que tem. Que tinha, pelo menos, não sei agora mais. O que é Aham. parapsicologia? Então, é o estudo dos fenômenos psi. Então, Rapaz. é coisa... Então, na verdade, é uma ciência que estuda esses fenômenos sobrenaturais. Que mexe uma cadeira sozinho e tal. Isso daí seria a Ah. psicocinesia. Entende? Ah. Então, cada fenômeno tem um nome, tem uma característica, né? Cara, não sabia E que daí tinha você... isso. Pois é, tem. Né? Então, muitas vezes as pessoas confundem, assim, a pessoa diz assim, ele é paranormal ou é parapsicólogo? É diferente. Parapsicólogo é quem estuda isso. Aham. Né? Então, que nem eu me formei em parapsicologia, eu estudei isso daí. Mas aí, o que estuda, assim? Se estuda afim? assim, por exemplo, se você pessoas que têm interesse, né? Eu tinha muito interesse em conhecer sobre isso. Aham. Porque certas coisas aconteciam comigo desde pequena. Né? Visão, ver coisas, né? Aquele interesse pelo sobrenatural, Aham. né? Então eu sempre tive curiosidade de descobrir isso, né? Eu sonhava e meus sonhos aconteciam. Dava certo sempre. Rapaz. Né? Então daí eu comecei a fazer essas coisas. Daí comecei a ver sorte do povo, né? Então eu ficava muito curiosa para Aham. descobrir sobre isso. E acabei indo estudar isso daí. Então, digamos assim, conheci muitas coisas lá na faculdade, sabe? Aham. Quantos anos que é? 4 anos. 4 anos. 4 Nossa, anos. dá pra ver de tudo De que é lá. tudo. De Não tudo. ficava com medo? Então, não, né? Porque daí você quer conhecer, você vai, né, descobrir o que é. Aham. Então, assim, eu fui me interessando, mas tinha muita coisa. Eu tinha até aula de orientação em psicologia, né? No caso, uma pessoa perturbada chegar até você, como você tratar, Aham. entende? Como você conduzir essa pessoa. Se realmente aquilo é um fenômeno que está acontecendo com ela, ou é fraude. Uhum. Então, Pois isso é. também fazia parte, a gente identificar se aquilo que estava acontecendo era real mesmo, ou era fraude, ou a Aham. pessoa mesmo estava provocando. tal. Porque Aham. às vezes a pessoa tem um distúrbio e ela provoca, Sim, verdade. né? Aham. Eu Principalmente acredito na mentira. adolescente. Adolescente, ele também pode acontecer esse fenômeno também com adolescente. Essa fase é perturbadora. Aham. Mas daí assim lá, daí quais eram as matérias, assim, tipo, dessa tua Ó, faculdade? eu tinha estatística, por exemplo, porque quando você faz uma pesquisa nessa área, Uhum. você tem que saber estatisticamente se isso é realmente um fenômeno Aham. ou se não é, ou se é o acaso, uma Sim. coincidência. Entende? Uhum. Então, tem formas de você fazer estudos, por exemplo, para ver se existe aquela comunicação mente a mente, né? Uhum. Aham. Então, a gente tinha um laboratório na faculdade e a gente tentava reproduzir isso. Então, a gente colocava uma pessoa dentro de uma câmara que não tinha comunicação com ninguém Ah, e você colocava um alvo e a pessoa que estava nessa outra sala que não tinha comunicação sensorial com a outra tentava mandar mentalmente o que ela estava assistindo. E depois essa pessoa saía e julgava qual era o alvo, né? E daí você fazia várias pessoas Testes. naquilo e estatisticamente você concluiria se isso era o acaso, né? Ou se era realmente um fenômeno. aham. E eles perceberam que entre mães e filhos tinha muito essa interação, Que massa. né? Extrasensorial Aham. entre mães e filhos.
Mas aí, quem que é os primeiros caras que criaram, assim, digamos, essas técnicas? Porque, assim, na psicologia tem lá o Freud, tem os outros carinha. E desses, quem que era que eles se Então, baseavam, depende, assim? porque tem várias áreas, né? Aham. Tem a área de clarividência, tem pré-cognição, tem várias áreas dentro Aham. disso, né? Que nesse laboratório se chama Gansfield, né? Ah, Aí o que aconteceu? Depois no terceiro ano, eu fui aceita lá numa escola lá nos Estados Unidos. uhum. Primeiro, em 98, eu fui para Stanford, lá na Califórnia, Uhum. e fui para uma convenção lá da parapsicologia. Aí conheci o pessoal do mundo todo, né? Eu falava inglês, sempre gostei de falar com as pessoas. Uhum. Aí conheci muita gente lá nessa área, né, de parapsicologia e tal. O pessoal ia apresentar, era a convenção da parapsicologia, né? Então eles apresentavam os trabalhos científicos Que eles né, faziam. que eles faziam nessa área. Nossa, nem imaginava que tinha isso aí. Pois é. Tem no mundo inteiro, principalmente na Inglaterra e na Escócia, Uhum. né? É muito forte isso, né? Na Romênia também tem bastante. Então eles estudam bastante isso. E depois de você fazer esse curso, daí você conseguiu as respostas, alguma coisa assim? Ou Então. ficou pior?